Bom dia, a paz do Senhor para os amados amigos e irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, para trazer mais uma palavra. Quando eu digo assim, reunidos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a gente crê que toda vez que a gente vai falar de Deus, Ele vem e está junto conosco, e aí a gente aproveita para fazer verdadeiramente aquilo que Deus nos enviou a fazer, que é pregar a sua palavra, que é realmente desejar o de melhor do dia para os nossos irmãos, e orar uns pelos outros. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero estar orando ao Senhor, quero estar buscando ao Senhor pelas nossas vidas, amém? Hoje eu venho trazer um texto aqui, ele se chama Metamorfose. Diz assim então: e não conformais com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto está em Romanos, capítulo 12 de Romanos, no versículo 2. A expressão traduzida como transformai-vos em nosso texto vem da palavra grega metamorpó, mudar, transformar, transfigurar, alterar na aparência. Nossa palavra metamorfose é derivada da raiz grega. Uma das definições da metamorfose é uma mudança acentuada que tem a ver com desenvolvimento na forma ou estrutura de um animal, como uma borboleta, o rã, o sapo, e que ocorre após o nascimento. Minha esposa e eu gostamos de jardinagem, mas a menos que tomemos cuidado, certas criaturas que passam por metamorfose arruína aquilo que plantamos. A natureza desses animais é assim, são chamadas lagartas. A maioria das pessoas despreza essa criatura, destruidoras, rastejantes. Mas quando uma lagarta passa pela metamorfose, sua natureza se altera e ela emerge da crisálida como uma linda borboleta. Nos primeiros séculos da era cristã, a borboleta era usada como símbolo da ressurreição. A ideia era a seguinte: assim como a natureza da lagarta se transforma pelo processo da metamorfose, assim também aqueles que morrem em Cristo serão transformados de mortais para imortais pela ressurreição na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 53. Há um clube exclusivo na América chamado Clube Lagarta. Admite somente pessoas que tenham sobrevivido à queda de avião sem paraquedas e que tenha vivido para contar a história. Seus membros creem que receberam uma segunda oportunidade para viver. E não é surpreendente que a lagarta seja um símbolo de sua nova vida. A Bíblia ensina que o povo de Deus passará por uma metamorfose, por
ocasião da segunda vinda, se quisermos experimentar essa mudança, precisamos primeiro experimentar a metamorfose da conversão, a transformação que ocorre quando o Espírito Santo entra em nossa vida e nos torna novas criaturas em Cristo. Em ambos os casos, é o poder de Deus que entra em ação. Alguns chamam essa energia transformadora de o poder da ressurreição, que está em Filipenses capítulo 3, verso 10. Todos nós precisamos desse poder hoje. Amém? Então, Deus ele tem dado a cada um de nós a oportunidade de transformação, né? Então a gente, conforme viu o texto aí, o texto ele fala a respeito de que venhamos nos transformar segundo os atos de bondade e da misericórdia de Deus. O texto diz assim: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, amados irmãos, essa transformação que nós devemos experimentar, ela vem do nosso glorioso Deus de Israel. E se nós queremos verdadeiramente ter uma vida com Deus, se nós queremos ser transformados para a honra e para a glória do nosso Deus, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar observando aquilo que Deus tem colocado para nós. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando o melhor. E a gente, quando não tem assim, como eu posso dizer, para não estar ferindo as pessoas, quando nós não temos o entendimento a respeito da palavra de Deus, nós meio que vivemos uma utopia. Nós vivemos como se nascêssemos, crescêssemos e morrêssemos. Mas quando nós temos um entendimento daquilo que Deus fala conosco, a respeito da palavra de Deus, nós entendemos que não é bem assim. Nós entendemos que Deus, ele, na sua infinita bondade, ele preparou um lugar para que nós vivêssemos. E esse local que Deus preparou para que nós vivêssemos, no início de tudo, ele se chamava Jardim do Éden, onde Deus colocou todas as coisas para que nós vivêssemos com Ele ali no Jardim do Éden. E Deus colocou todas as árvores frutíferas, Deus colocou tudo de bom e do melhor para que o homem vivesse sem grandes sacrifícios, né? Conforme nós temos os sacrifícios hoje, que para nós termos um prato de comida, nós temos que suar muito. As mulheres têm filhos com dores de parto, mas antes não era assim. Antes Deus, ele provia esse alimento conosco, só participando, né, da sua glória ali. E colocou uma árvore que ele disse para o homem que não podia comer daquela árvore, e o homem foi e comeu. E na desobediência, o homem foi lançado fora do Jardim do Éden. Isso significa o paraíso, né? Então, para que nós voltemos ao paraíso, nós precisamos estar renovando a nossa mente. Nós precisamos estar buscando a presença de Deus. Nós precisamos andar em conformidade com aquilo que se chama Deus, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque
por causa do pecado de Adão. E há um desejo no coração de Deus de estar levando cada um de nós de volta ao paraíso. Então, o que o Senhor está tentando dizer? O que o Senhor está tentando esclarecer e falar conosco nessa manhã, Pastor Carlos? Estou tentando dizer, falar e passar para você que não existe simplesmente nascer, crescer, morrer e pronto. Não. Nós vamos, quando nós entendemos que fechamos os olhos aqui na terra, nós abrimos os olhos no céu, na presença de Deus. A Bíblia fala a respeito do ladrão na cruz, que ele se arrependeu naquele momento, ele via o seu comparsa ali falando com Jesus: olha, se tu é mesmo o Filho de Deus, arranque a gente aqui dessa cruz e desça você também. E o outro disse: olha, por que você está falando assim com ele? Porque ele não fez nada para merecer estar aqui nessa cruz, mas nós, sim, estamos pagando o preço pelos nossos atos. E olhou para Jesus e falou: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus virou para ele e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, naquele momento que morre, ele já vai direto para o paraíso. No meu entender, Pastor Carlos, e eu creio dessa maneira. Então, muitas pessoas elas ficam buscando subterfúgio, falando: não, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem um lugar intermediário. As decisões que nós tomamos, essas decisões, elas são decisões que fazem com que nós estejamos no paraíso ou num local de tormento. Então a decisão certa hoje é deixar com que o Espírito Santo venha nos transformar, venha nos renovar. E esse renovo de Deus, esse renovo do Espírito Santo, ele vai fazer com que nós entendamos os projetos de Deus para a nossa vida. E eu creio, se eu fechar os olhos aqui agora, você vai ver a matéria, você vai ver a matéria ir para o pó, vai desintegrar e vai sobrar só os ossos. Mas a minha alma e o meu espírito volta para Deus. E quando o Senhor ele vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que nós subiremos num corpo transformado. Nós vamos, através da alma e do espírito, para Deus imediatamente. Mas quando ele vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro num corpo transformado. E nesse corpo transformado nós estaremos com Jesus no céu. Aí novamente todos nós estaremos novamente no paraíso com Deus, na presença de Deus. Então existe sim vida depois da morte. Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tanto no sentido da morte física, da morte espiritual. Se você está morto espiritualmente nesse momento, se você crê em Jesus, ele vai te vivificar. E você vai ser transformado pelo conhecimento de Deus. E Deus vai transformar a sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, nós não podemos deixar de alimentar o nosso espírito. Assim como nós alimentamos a nossa carne, nós temos que alimentar o nosso espírito. E como nós alimentamos o nosso espírito? Orando, clamando, jejuando, falando com Deus, tendo intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, deixa Deus te renovar nessa manhã, deixa Deus te transformar. Porque conforme eu disse para vocês que o julgamento
E a decisão ela é tomada aqui agora. Eu já tenho falado desse texto de João, capítulo 3:16. No capítulo 3 de João, ele começa dizendo que Nicodemos, um dos líderes, judeus, ele foi até Jesus, procurar Jesus. Mas em qual momento que ele foi procurar Jesus? Ele foi procurar Jesus à noite. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas vissem o encontro dele com Jesus. Ele não queria que os amigos dele, aquelas pessoas, vissem o encontro dele com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele começa a palestrar com Jesus, e Jesus começa a palestrar com ele. E Jesus ele fala assim: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Porque a atitude que você tomou de vir até a mim é uma atitude boa, mas o teu proceder em relação ao que está dentro de você, vir às escondidas, essa não é uma atitude. Você teria que vir a mim diante de todos, porque quando nós nos batizamos, ele está falando nascer de novo da água e do Espírito. Quando nasce da água, nós mergulhamos nas águas, nós estamos dizendo para todas as pessoas que estão à nossa volta que nós somos uma nova criatura. Nós estamos testificando do poder sobrenatural de Deus, que a partir do momento que o homem desce as águas, ali fica a velha criatura, e ele ressurge das águas uma nova criatura. E ali testifica. Então o Senhor ele fala: olha, você tem que se apresentar para todos e falar: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E Nicodemos fala: como pode eu já ser velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. E Jesus falou acerca do Espírito também, e ele não entendeu acerca do Espírito. E Jesus ele diz assim: se falo coisas terrenas para você, coisas que você costuma, porque você é doutor da lei, você tem a lei diante de ti. Se eu falo dessas coisas terrenas diante de ti, como você vai entender das coisas espirituais? É necessário nascer também através do Espírito de Deus. Então nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus, ele toma posse das nossas vidas, e nós seremos novas criaturas. Nós seremos, em nome de Jesus Cristo, transformados pelo poder celestial. E é o que tem acontecido nos nossos dias. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser transformados. Hoje em dia nós vivemos uma correria muito grande, e quando nós encontramos uma pessoa falando de Cristo, quando nós nos encontramos alguém falando de Deus, são as páginas menos acessadas, é quando nós encontramos alguém falando de Deus. As páginas mais acessadas e que tem mais like são aquelas que falam a respeito de prostituição, que tem a menina novinha com a sua anatomia ali, gritando, aí todo mundo acessa. Mas quando é uma página que está falando de Deus, a gente vai passando e a gente não dá atenção. Mas no final de todas as coisas, que você querer dar um like na palavra de Deus, talvez seja tarde demais. Então o momento é esse, o momento é agora de nós estarmos buscando a Deus, porque na sua palavra ela disse em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz no verso 17: todo aquele, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. O julgamento está aí, está diante dos teus olhos. Basta você entender. Nós precisamos entender
Porque imagina se você tivesse conduzindo conforme você está conduzindo a tua vida. Se a Bíblia está falando para você observar a palavra de Deus, que ela te leva à vida eterna, e fala contigo que para você observar também, porque ela também, a vida, ela pode te levar a um caminho de destruição. Qual caminho você vai seguir? Mas hoje não tem acontecido dessa maneira. Hoje tem acontecido diferente. Por quê? Antigamente, quando os profetas vinham até os homens e as mulheres de Deus e falava com eles assim: olha, deixa eu dizer para vocês, não adianta vocês rasgar as vossas vestes, antes rasgai os vossos corações. Quando rasgam as vestes no sinal de repúdio a alguma coisa, eles estão rasgando, mas aquele é um sinal exterior. Deus quer um sinal interior, aquilo que está dentro. E quando nós rasgamos por dentro, não é visível para um homem, mas é visível para Deus. Deus, que é Espírito, Ele está vendo você, Ele está contemplando o que você tem feito, Ele está vendo as tuas atitudes. Então é momento de nós estarmos buscando a Deus, porque Deus, Ele não habita mais em templos feitos por mãos, mas Deus, Ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando fala templo do Espírito Santo, é local onde Deus habita. E todas as vezes que nós fazemos algo que aborrece, que desabona, o Espírito Santo, ele não permanece em lugar de imundícia. O Espírito Santo, ele permanece no local santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Será que Deus tem convencido a você? Será que você tem deixado Deus te convencer? Pense nisso nessa manhã. Deixa Deus mudar o teu caráter, a tua forma de pensar. Como eu posso estar com o Espírito Santo dentro de mim, que eu estou com um cigarrinho do capeta na mão? Como eu posso deixar o Espírito Santo agir dentro de mim se muitas vezes eu não consigo ficar sóbrio? Eu tenho que ficar no êxtase o dia todo. Nós precisamos entender que quando Deus, ele vem, Deus habita, há uma transformação, e essa transformação, ela é visível por todos aqueles que estão à nossa volta. Não nos rasgar as vestes, mas nos rasgar o coração. Então, em nome de Jesus Cristo, que você venha deixar Deus te transformar, deixar Deus mudar a tua vida, e que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que você venha tomar a direção certa nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Quero estar orando por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos agora orando, ó Pai, por essa pessoa que tem rasgado o seu coração, ó Pai, que tem chorado na tua presença, Pai, e sentido, ó Pai, sensível à voz do teu Santo Espírito. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, opera, Senhor Deus, o teu querer, opera o teu efetuar, ó Pai, vai indo, Senhor Deus, de encontro aos lares, ó Pai, onde tem uma mãe chorando, ó Pai, por causa do seu filho doente, Pai, por causa do seu esposo, por causa das suas filhas. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Fala, Senhor Deus, poderosamente aos teus filhos, ó Pai, às tuas filhas, ó Pai. Onde tiver, Senhor Deus, uma pessoa, Senhor Deus, com dor no corpo, ó Pai, com o mal, ó Pai, que tem tirado a sua paz, ó Deus de Israel, que o teu milagre, ó Pai, esteja alcançando nessa manhã, Pai.
Que o Senhor venha transformar, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, as tuas misericórdias, Pai, que essas pessoas, ó Pai, possam ser alvo do teu milagre, ó Deus. O Senhor pode, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, no poder de renovação do Senhor, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, com tua mão poderosa, com teu carinho, com teu amor, ó Pai. A tua vontade, Senhor Deus, para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Então, o milagre que tanto precisamos, que tanto buscamos, ó Pai, o Senhor venha nos conceder, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Quantas pessoas têm chorado, ó Pai, pelos seus mortos, ó Pai, por causa do Covid-19, ó Pai. A população, Senhor Deus, mundial, Pai, tem, Senhor Deus, estado com medo, ó Pai. Muitas vezes é medo de sair de casa, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, é medo, Senhor Deus, de morrer, Pai. Mas o Senhor pode fazer toda a diferença, Pai. Assim, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que aqueles, ó Pai, que já foram acometidos, ó Pai, por essa doença, Pai, venha, Senhor Deus, está recebendo de Ti, Pai, um antídoto, ó Pai. E aqueles, ó Pai, que ainda, ó Deus, não foram contaminados, ó Pai, que o Senhor seja o escudo, a fortaleza dessa pessoa, Pai. Pai, de encontro, ó Pai, os CTIs, as UTIs, ó Pai, faça o teu milagre nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os familiares, Senhor Deus, a casa, Senhor Deus, de cada irmão, a casa de cada irmã, Senhor Deus, de cada ente querido, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, o teu poder nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando você, derramando da sua graça, do seu sobrenatural. Amém? Quero estar ministrando a bênção apostólica para que você também esteja tendo um dia abençoado aí na presença do Senhor Jesus Cristo. Um feliz domingo para todos. Hoje às 19 horas nós estaremos com culto aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, em Cascadura. E também hoje nós vamos estar fazendo a apresentação do Efraim, né, que é filho da nossa irmã Elaine, do diácono William. A irmã Elaine, ela vai dar um testemunho abençoado aí, que Deus, na hora do parto, esteve ali junto com ela, porque foi um parto muito complicado. Ela quase morreu no parto, mas o Senhor, ele veio com as suas mãos poderosas, habilitou os médicos aí ali na hora da complicação. Deus deu vitória a ela, deu vitória ao Efraim. Ela estava já desfalecendo, ficando toda branca, perdendo o sangue, né? O Efraim estava ficando todo roxo, estava difícil de sair. E os médicos optaram ali para estar fazendo os procedimentos, e Deus deu vitória. Então, em nome de Jesus Cristo, nós estaremos hoje às 19 horas aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, dando a oportunidade para a nossa irmã Elaine contar esse testemunho, o William também. E gostaríamos da sua presença aqui conosco, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe nesse domingo. Domingo aí cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder. Amém? Em nome de Jesus. Um abração para o nosso amado irmão aí também, Fernando José Nogueira, que apareceu aí na live agora. Nós estamos terminando já, mas que Deus esteja abençoando o nosso irmão, né? Esteja fazendo uma obra aí magnífica na vida do nosso irmão e da família também, tá? Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.